Olá, pais e mães de gatos. Imagine a cena. Você chega em casa depois de um dia longo, sonhando com o sofá e um carinho do seu bichano. Mas, ao abrir a porta, um cheiro, familiar e nada agradável, te atinge, e lá está. Uma poça dourada da discórdia, bem no meio do seu tênis novo ou pior, na sua cama. O primeiro pensamento é: ele fez de propósito. Será que ele está se vingando porque o sachê de hoje não era o sabor favorito? Ou será que o sistema operacional do seu felino deu tela azul e ele esqueceu onde fica o banheiro? Calma, respira fundo. Na maioria das vezes, isso não é um ato de rebeldia, mas sim um grito de ajuda. Neste vídeo, vamos decodificar a linguagem secreta por trás do xixi fora do lugar e descobrir as 10 principais razões para esse comportamento. E antes de começarmos nossa investigação, comenta aqui embaixo: como se chama o seu pequeno terrorista peludo? Para entender o drama do banheiro, primeiro precisamos lembrar de uma coisa fundamental. Gatos são criaturas absurdamente limpas e metódicas. Eles são descendentes de caçadores do deserto, onde enterrar seus dejetos era questão de sobrevivência para não atrair predadores. Esse instinto está gravado no DNA deles. Um gato usar a caixinha de areia é tão natural quanto um adolescente usar fones de ouvido para ignorar os pais. Portanto, quando eles param de fazer isso, é um sinal de alerta gigante. É como se o seu amigo mais organizado de repente começasse a jogar lixo no chão da sala. Algo está muito, muito errado. Eles não são apenas caçadores, são também inspetores sanitários com um padrão de exigência mais alto que o da sua sogra. Qualquer coisinha fora do lugar no banheiro real deles pode ser motivo para uma greve. Então, vamos tratar esse acidente não como uma bagunça, mas como a primeira pista de um mistério que precisamos resolver juntos. Vamos começar com a causa número 1, e talvez a mais urgente de todas: problemas médicos, especialmente a infecção do trato urinário, ou ITU. Pense assim: imagine que toda vez que você precisa ir ao banheiro, você sente uma dor aguda, uma queimação terrível. É como pisar descalço numa peça de Lego, só que por dentro. Horrível, né? É exatamente isso que seu gato pode estar sentindo. Ele, que sempre viu a caixinha de areia como um lugar seguro e de alívio, de repente começa a associá-la com dor. O cérebro felino, que é genial para planejar um ataque surpresa ao seu pé debaixo do cobertor, é um pouco literal nessas horas. Ele pensa: toda vez que entro nessa caixa, dói. Logo, a caixa é o problema. E aí ele procura um lugar macio e confortável, como seu tapete ou sua cama, na esperança de que, talvez, fazer xixi ali não vá doer tanto. Não é maldade, amigos, é puro desespero. Ele não está te punindo pelo atraso no jantar. Ele está te enviando um telegrama de socorro disfarçado de poça amarela. É um dos sinais mais claros que ele pode te dar de que algo está fisicamente errado. E como você, o humano responsável e detetive particular do seu gato, pode identificar se a ITU é a vilã da história? Fique de olho em outros sinais. Seu gato está indo à caixa de areia com uma frequência muito maior, mas só consegue fazer algumas gotinhas de cada vez. Ele mia, chora ou demonstra desconforto enquanto tenta urinar. Você o pega lambendo a área genital de forma excessiva, como se estivesse tentando consertar algo. E a cor da urina? Se você notar um tom rosado ou avermelhado, isso é um sinal de sangue e um alerta máximo. Se qualquer uma dessas pistas aparecer, a regra é clara. Esqueça as outras dicas deste vídeo por um momento e ligue para o veterinário. Agora, problemas urinários em gatos, especialmente em machos, podem levar a um bloqueio total da uretra, uma condição extremamente dolorosa e fatal em pouquíssimo tempo. Não existe esperar para ver se melhora. O veterinário é a única pessoa que pode confirmar o diagnóstico com exames e iniciar o tratamento. Agir rápido aqui não é exagero, é um ato de amor.
Causa número 2. Outros vilões da saúde, como a dor crônica. Vamos falar sobre os vovôs e vovós de bigode. Assim como nós, os gatos também sentem os efeitos da idade. A artrite é super comum em gatos mais velhos, e aquelas articulações que antes permitiam saltos dignos de um ninja, agora doem. Agora, olhe para a sua caixa de areia. Ela tem as bordas muito altas. Para um gato jovem, é só um pulinho. Para um gato idoso com artrite, escalar aquela parede de plástico pode ser o equivalente a escalar o Monte Everest. A dor de entrar e sair da caixa pode ser tão grande que ele simplesmente desiste. Ele vai procurar um lugar mais acessível, no mesmo nível do chão, para se aliviar. E adivinha onde fica no mesmo nível do chão? Exato. Seu piso novinho. Não é preguiça, é limitação física. Ele quer usar a caixa, o cérebro dele manda o comando, mas o corpo diz: não, hoje não, amigo. Tá doendo demais. É uma situação frustrante para ele também. Além da artrite, outras condições médicas podem ser as culpadas. Doenças como diabetes ou problemas renais fazem com que o gato beba muito mais água e, consequentemente, precise urinar com muito mais frequência e em maior volume. Às vezes, a vontade é tão súbita e intensa que ele simplesmente não consegue chegar a tempo na caixa de areia, não importa onde ela esteja. É uma emergência. Outro ponto, especialmente em gatos muito idosos, é a disfunção cognitiva, o equivalente felino ao Alzheimer. Eles podem ficar desorientados, confusos e literalmente esquecer onde fica o banheiro ou para que ele serve. Se seu gato é sênior e começou com esse comportamento, uma visita ao veterinário é crucial para avaliar a saúde geral dele. O profissional poderá diagnosticar se a causa é dor, uma doença sistêmica ou um declínio cognitivo, e te orientar sobre como adaptar o ambiente para dar mais conforto e qualidade de vida ao seu velhão. Chegamos à causa número 3, a mais clássica, a mais comum, o erro número 1 dos pais de pet de primeira viagem. A caixa de areia está suja. Pessoal, vamos ser sinceros. Você gostaria de usar um banheiro público que não vê uma descarga há 3 dias? Aquele que você precisa prender a respiração e fazer um contorcionismo para não encostar em nada? Não, né? Pois é, seu gato também não. Na verdade, o padrão de higiene dele é infinitamente superior ao nosso. Para eles, uma caixa de areia com torrões de ontem é o equivalente a um banheiro químico no último dia de um festival de rock. É nojento. Lembre-se do instinto que falamos no começo. Eles enterram os dejetos para se esconder de predadores. Se a caixa está tão cheia que não há um lugar limpo para cavar e enterrar, o instinto dele apita. Perigo! Este lugar está muito exposto, vão me encontrar. Preciso achar outro local seguro. E esse local seguro pode ser atrás do seu sofá. A regra de ouro da higiene felina é simples. Limpe a caixa de areia pelo menos uma vez ao dia, idealmente 2. Retire todos os torrões de xixi e as fezes. E uma vez por semana, ou a cada 15 dias, dependendo do tipo de areia, faça a faxina geral. Jogue toda a areia fora. Lave a caixa com água e sabão neutro. Evite produtos com cheiro forte, como água sanitária, que podem ser aversivos para eles. Seque bem e coloque a areia nova. Outra dica de ouro, a regra do N+1. O número ideal de caixas de areia em uma casa é o número de gatos, mais uma. Ou seja, se você tem um gato, o ideal são 2 caixas. Se tem 2 gatos, 3 caixas. Isso dá a eles opções e garante que sempre haverá um banheiro limpo disponível, mesmo que você se atrase um pouco na limpeza. Manter a caixa limpa não é um luxo, é a base para uma convivência harmoniosa e sem surpresas desagradáveis no tapete. Causa número 4. A localização, a localização, a localização. Assim como no mercado imobiliário, o local do imóvel banheiro é tudo para o seu gato. Eles são criaturas que prezam, acima de tudo,
por privacidade e segurança na hora de fazer suas necessidades. É um momento de vulnerabilidade, afinal. Se você colocar a caixa de areia em um lugar de alta circulação, como no meio da sala ou num corredor onde todo mundo passa o tempo todo, ele vai se sentir exposto. É como tentar usar um banheiro sem porta em uma estação de metrô. Ninguém gosta. O mesmo vale para lugares barulhentos. Colocar a caixa ao lado da máquina de lavar, que de repente começa a centrifugar e fazer um barulho de helicóptero, é a receita para o desastre. O gato vai levar um susto tão grande que pode nunca mais querer voltar àquele local amaldiçoado. O banheiro dele precisa ser um santuário de paz. Outro erro clássico de localização é colocar a caixa de areia perto dos potes de comida e água. Pense bem. Você gostaria de fazer suas refeições ao lado do seu vaso sanitário? Claro que não. É anti-higiênico e simplesmente desagradável. Para os gatos, é a mesma coisa. O instinto deles diz para manter a área de alimentação e a área de eliminação bem distantes uma da outra. Então, qual é o local ideal? Procure um canto tranquilo da casa, com pouca passagem de pessoas, onde ele se sinta seguro e não seja interrompido. Um cantinho na área de serviço, longe da máquina de lavar, em um banheiro de visitas pouco usado ou em um canto do escritório são boas opções. O local precisa ter também uma rota de fuga, ou seja, ele não pode se sentir encurralado. Observe o comportamento do seu gato, ele mesmo vai te mostrar onde se sente mais confortável. Vamos para a causa número 5. O tipo de areia. O maravilhoso mundo dos granulados sanitários. Hoje em dia temos areia de argila, de sílica, de madeira, de milho, biodegradável, com cheirinho de lavanda, de talco de bebê, uma infinidade de opções para nós, humanos. Mas e para eles? O que o seu gato realmente prefere? Na maioria das vezes, a resposta é o mais simples possível. Gatos, em geral, preferem areias com grãos finos e macios, que se assemelham à areia ou terra fofa que eles encontrariam na natureza. Areias com grãos muito grandes, pontiagudos ou duros, podem ser desconfortáveis para as patinhas sensíveis deles. É como se a gente tivesse que andar descalço sobre pedras para chegar ao banheiro. E o cheiro? Nós podemos achar o máximo uma areia com perfume de flores do campo, mas para o olfato superpotente de um gato, esse cheiro pode ser sufocante e extremamente desagradável. Eles preferem areia sem perfume nenhum. Se você trocou de areia recentemente e o problema começou logo depois, bingo! Você provavelmente encontrou o culpado. Gatos são neofóbicos, ou seja, têm aversão a novidades. Se for preciso trocar o tipo ou a marca da areia, faça isso de forma gradual. Misture um pouco da areia nova com a antiga, aumentando a proporção da nova aos poucos, ao longo de uma semana ou mais. Isso dá tempo para ele se acostumar com a nova textura e o novo cheiro. Uma boa dica é fazer um teste cego. Coloque 2 caixas de areia, lado a lado, uma com a areia antiga e outra com a nova. Veja qual delas ele usa com mais frequência. A escolha dele é a que vale. Lembre-se, a caixa de areia é do seu gato. A preferência dele deve ser sempre a prioridade, mesmo que a areia que ele gosta seja aquela que espalha mais grãos pela casa. É melhor ter alguns grãos no chão do que uma poça no sofá. Causa número 6. O modelo da caixa. Sim, até o design do trono importa. Você entra numa loja e vê aquela caixa de areia super moderna, coberta, com portinha, que parece uma nave espacial. Perfeito, você pensa. Vai esconder a bagunça e o cheiro. Mas para o seu gato, essa nave espacial pode parecer uma armadilha claustrofóbica. Muitas caixas cobertas são pequenas por dentro, não têm ventilação, o que concentra os odores lá dentro, tornando a experiência 1000 vezes pior para o olfato sensível dele. E o mais importante, só tem uma entrada e saída. Isso o deixa vulnerável.
Ele não consegue ver se outro animal ou uma pessoa está se aproximando, e ele pode se sentir encurralado. E aquelas caixas de limpeza automática, que parecem super práticas. Para um gato mais medroso, o barulho e o movimento repentino da máquina podem ser a coisa mais assustadora do mundo. Ele vai pensar que o banheiro está possuído por um monstro. Então, qual é a caixa ideal? Na grande maioria dos casos, o simples é o melhor. Uma caixa grande, aberta, sem tampa, com as bordas baixas, especialmente para gatinhos idosos ou gatos com dor. O tamanho é fundamental. A caixa deve ter, no mínimo, 1,5 vezes o comprimento do seu gato, do focinho ao início do rabo. Ele precisa ter espaço suficiente para entrar, dar uma volta completa, cavar confortavelmente, fazer suas necessidades e sair, sem se sentir apertado. Se você tem uma caixa coberta e suspeita que ela seja o problema, experimente simplesmente remover a tampa. Muitas vezes, essa simples mudança já resolve o mistério. O conforto e a sensação de segurança do seu gato dentro da caixa são muito mais importantes do que a estética do objeto na sua casa. Pense como um gato. Espaço, visibilidade e facilidade de acesso são os itens de luxo que ele procura no banheiro. Entrando no território da psicologia felina, temos a causa número 7. Estresse e ansiedade. Gatos são mestres em esconder o que sentem, mas são extremamente sensíveis a qualquer mudança em seu ambiente e rotina. E uma das primeiras formas que eles demonstram estresse é através de acidentes com o xixi. Pense em qualquer mudança recente na sua casa. Você se mudou? Chegou um bebê novo? Um novo namorado ou namorada passou a frequentar a casa? Você adotou outro pet, seja um cão ou outro gato? Você mudou os móveis de lugar? Para nós, são coisas normais da vida. Para um gato, qualquer uma dessas situações pode ser o equivalente a uma invasão alienígena que virou seu mundo de cabeça para baixo. O território dele, que era seguro e previsível, de repente se tornou um lugar estranho e ameaçador. Fazer xixi fora da caixa, especialmente em locais com o cheiro do dono, como a cama ou o sofá, é uma forma de tentar se acalmar. Ele está misturando o cheiro dele com o seu, numa tentativa de criar um cheiro de segurança familiar em meio ao caos. O que fazer nesse caso? Primeiro, identificar a fonte do estresse. Se for uma mudança inevitável, como a chegada de um bebê, o segredo é a paciência e a associação positiva. Garanta que o gato ainda tenha seus espaços seguros, seus momentos de carinho e atenção. Use feromônios sintéticos em difusores pela casa para ajudar a criar um ambiente mais calmo. Enriquecimento ambiental é a palavra-chave. Muitos arranhadores, brinquedos, prateleiras altas onde ele possa observar o movimento de um lugar seguro. Se o estresse é causado por tédio, aumente as sessões de brincadeira com varinhas, bolinhas. Um gato cansado é um gato feliz e menos ansioso. É fundamental entender que ele não está fazendo isso para te provocar pela mudança, ele está te mostrando que não está sabendo lidar com ela. Ele precisa do seu apoio e da sua ajuda para se sentir seguro no seu próprio lar novamente. Causa número 8. Uma variação do estresse, mas que merece um tópico próprio. Conflito com outros gatos. Se você tem mais de um gato em casa, o banheiro pode se tornar um campo de batalha. A dinâmica entre gatos pode ser extremamente sutil para nós, humanos. Pode não haver brigas com pelos voando para todo lado, mas pode estar acontecendo um bullying silencioso. Um gato mais dominante pode reivindicar a posse de todas as caixas de areia, ou de uma em particular. Ele pode simplesmente sentar perto da caixa, bloqueando o acesso, ou dar um olhar ameaçador toda vez que o outro gato tenta se aproximar. O gato intimidado, para evitar o confronto, vai simplesmente procurar outro lugar para ir ao banheiro, longe do território do valentão. Muitas vezes, esse lugar é escondido, como dentro de um armário ou atrás de uma cortina,
onde ele se sinta mais protegido durante esse momento de vulnerabilidade. Para resolver essa guerra fria dos banheiros, a regra do N+1 que mencionamos antes é mais importante do que nunca. Ter múltiplas caixas de areia em locais diferentes da casa é crucial. Não coloque todas as caixas no mesmo cômodo, lado a lado. Espalhe-as. Coloque uma em cada andar da casa, ou em cantos opostos. Isso garante que o gato mais tímido sempre terá uma opção de banheiro que não esteja sendo guardada pelo outro. Observe a interação entre eles. Eles compartilham potes de comida e água pacificamente. Eles dormem perto um do outro. Se você notar tensão, pode ser preciso trabalhar na ressocialização deles, com a ajuda de um especialista em comportamento felino. Criar um ambiente com múltiplos recursos, arranhadores, caminhas, potes e, claro, caixas de areia, diminui a competição e o estresse, promovendo uma convivência mais harmoniosa para todos. Causa. Número 9. Uma experiência ruim no passado. A memória de um gato é algo impressionante, especialmente quando se trata de algo que lhe causou dor ou medo. Basta uma única experiência negativa associada à caixa de areia para que ele decida que aquele lugar é amaldiçoado e deve ser evitado a todo custo. Por exemplo, imagine que ele estava tranquilamente usando a caixa quando um barulho muito alto aconteceu. Um objeto pesado caiu, um trovão estourou, alguém soltou fogos de artifício, ou talvez ele estivesse com uma constipação e sentiu dor ao tentar evacuar dentro da caixa. Ou pior, uma criança pequena ou um cachorro o surpreendeu e o assustou enquanto ele estava lá. Pronto, o cérebro dele registrou. Caixa de areia igual a susto/dor/perigo. E ele vai passar a evitar o local para evitar que a experiência ruim se repita. É um mecanismo de autopreservação totalmente lógico do ponto de vista dele, mesmo que para nós a associação não faça sentido. Superar uma associação negativa pode ser um desafio. Se você suspeita que essa seja a causa, pode ser necessário resetar a percepção dele sobre o banheiro. Tente mudar completamente o cenário. Compre uma caixa de areia nova, de um formato e cor diferentes. Coloque um tipo de areia diferente, seguindo as dicas de preferência dele, claro. E o mais importante, posicione essa nova caixa em um local completamente diferente da casa. Um lugar que não tenha nenhuma ligação com a experiência traumática anterior. Faça desse novo local um espaço super positivo. Brinque com ele perto da caixa nova, mas não dentro dela. Dê petiscos quando ele se aproximar e explorá-la. A ideia é criar novas memórias, positivas e seguras, que se sobreponham à memória ruim. Requer paciência e reforço positivo, mas é totalmente possível convencê-lo de que usar o banheiro pode ser uma experiência tranquila novamente. E finalmente, a causa número 10. Marcação de território. Aqui precisamos diferenciar fazer xixi de borrifar, spraying. Quando um gato urina, ele geralmente se agacha e deposita uma poça de urina no chão ou em uma superfície horizontal. A marcação territorial, ou spraying, é diferente. O gato fica de pé, geralmente de costas para uma superfície vertical, como uma parede, um móvel ou uma cortina. Levanta o rabo, que pode tremer um pouco, e borrifa uma pequena quantidade de urina para trás. Esse comportamento é mais comum em machos não castrados, mas fêmeas e machos castrados também podem fazer isso. O objetivo aqui não é esvaziar a bexiga, é comunicação. É o equivalente felino a deixar um post dizendo: "Fulano esteve aqui, este sofá é meu." Eles fazem isso para marcar os limites do seu território, especialmente se sentem que ele está sendo ameaçado. A ameaça pode ser um gato novo na vizinhança que ele vê pela janela, a chegada de um novo animal na casa, ou até mesmo o cheiro de outros animais que você traz para casa na sua roupa ou nos seus sapatos. Se o problema for spraying, a castração é o primeiro e mais eficaz passo.
reduzindo o comportamento em até 90% dos casos. Se o gato já é castrado, o foco deve ser em aumentar a sensação de segurança dele em seu território. Bloqueie a visão de gatos de rua, se esse for o gatilho. Limpe as áreas marcadas com um limpador enzimático específico para a urina de gato. Limpadores comuns não removem todos os marcadores de cheiro, o que o incentiva a marcar no mesmo lugar de novo. E claro, use e abuse do enriquecimento ambiental e dos feromônios sintéticos para diminuir a ansiedade e a necessidade de gritar para o mundo que aquele território é dele. E aí, gateiros e gateiras? Agora vocês são praticamente detetives de xixi felino, formados pela Academia de Comportamento de Gatos. Como vimos, na grande maioria das vezes, o xixi fora do lugar não é birra, não é vingança, é comunicação. É o seu gato usando a única ferramenta que ele tem para te dizer: estou com dor, estou com medo, estou estressado. Ou simplesmente: por favor, limpe meu banheiro, seu humano negligente. Lembrem-se, por trás de cada acidente no tapete, existe um motivo que merece nossa atenção e paciência. Nossos gatos dependem de nós para sermos seus tradutores, seus advogados de saúde e, claro, seus servos leais e abridores de latas. Eles podem arranhar o sofá, derrubar coisas da estante às 3 da manhã, mas o amor incondicional e os ronronados que eles nos dão em troca não têm preço. Se esse vídeo te ajudou a entender melhor o seu gatinho, deixe aquele like para fortalecer o nosso exército de gateiros. Se inscreva no canal para não perder nenhuma dica e compartilhe com aquele amigo que também está sofrendo com poças misteriosas pela casa. E agora a pergunta final para a gente dar umas risadas. Qual foi o lugar mais bizarro que seu gato já escolheu como banheiro alternativo? Conta pra gente nos comentários. Um abraço e até a próxima.